gente. Salmo 139, se a gente juntar o que anda em sinceridade com o Salmo 139, a sinceridade que Davi se refere é essa sinceridade é de Deus, por algo simplesmente lógico e óbvio. Observe Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Deus, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Essa era a consciência de Davi com relação a Deus. Esse era o pensamento de Davi diante de Deus. Ele sabia que o interior dele, desde quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus já havia possuído. Deus já sabia. Deus sabia dos dias dele antes que ele vivesse o primeiro dia da vida dele, quando ele nasceu. Então, por isso que o profeta Natã repreende, ele não mata Natã, porque não adiantava matar Natã se Deus estava vendo ele. Então, aquele que anda em sinceridade, não é aquele que sempre faz o que é certo. Não é aquele que sempre está em santidade. Não é aquele que sempre está em alta espiritual. Não. É aquele que sempre anda em sinceridade com Deus. Porque reconhece que diante de Deus, a quem vamos tratar todas as coisas são patentes. Ele não faz nada para encobrir os seus erros, porque Deus já está vendo e ele tem consciência disso. Quando ele é confrontado, quando ele é repreendido, ele simplesmente se cala e ele simplesmente admite, igual Davi admitiu: pequei. Se prostra diante de Deus e vai implorar perdão, vai implorar consolo, vai implorar salvação, graça, porque ele não é perfeito, mas ele anda em sinceridade. Então, quem habitará no teu santo monte? Primeira característica: não adianta ser justo se não anda em sinceridade. Uma hora, essa justiça vai ser uma fake, uma falsa justiça para encobrir a insinceridade. Primeira característica: aquele que anda em sinceridade. Há momentos que ele vai fazer algo que não é justo, mas ele é sincero. Ele vai, uma hora, reconhecer, principalmente quando ele foi exposto, vai reconhecer, vai se arrepender e vai voltar às boas práticas, das boas obras. Então, a primeira característica que encontramos de quem habitará no santuário do Senhor, no santo monte do Senhor, aquele a quem Deus procura que o adore em espírito e em verdade. Verdade é sinônimo de sinceridade. É aquele que anda em sinceridade. Porque à luz do Salmo 139, não temos nenhuma outra maneira de andarmos na presença desse Deus que tudo vê, tudo contempla, senão em sinceridade. De alma, de coração e de espírito. Amém? Vamos louvar o Senhor nosso Deus nessa noite. Vamos cantar ao Senhor, porque estamos em sua presença. Jesus é digno de toda a nossa honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém? Vamos cantar o hino de número 5.
tua alma é corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Deus, aleluia. Louvor de número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvor de número 300. 5 estrofes. Ô, glória. Eu quase fazendo igual. Saudoso igual. Cantando 1, 2, 3, 4, 5. No final, o refrão. Ou cantava primeiro e pulando para aqui. Ele cantava assim. Cantava 1, 2, 3, 4, 5. E depois ele encerrava o canto para toda hora. Ele voltando no refrão. Ele direto. Depois ele foi. Vamos fazer igual ele? Então vamos cantar na mão. Jesus se vem do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a
sua igreja tem. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. Se do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem, no céu cercado de esplendor, aniquila a poluição e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é
nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas, ó, isso aqui é qual o contato, é qual o número? Agora, 77. Meu Deus, 77, para ver quem sabe. Nós vamos para aquele lá que Deus proverá. Então, legal, 77. Vamos lá. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, tal um lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com o supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Glória a Jesus. Fica de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, Deus eterno e altíssimo, nós te glorificamos e te exaltamos. Graças damos a Ti, ó Deus, pela santa presença de Jesus Cristo em nosso meio. Bondoso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo,
por meio do sangue de Jesus Cristo, nós podemos te louvar. Nós podemos, ó Deus amado, sentir a presença do Teu Espírito Santo em nós, em nossos corações, ó Pai amado. Bondoso Deus, humildemente pedimos que o Senhor venha agora abrir os nossos corações para recebermos a Tua Santa Palavra. Bondoso Deus, entregamos a Ti os nossos louvores, a primeira parte deste culto entregamos a Ti, Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa. O Senhor tem usado, ó Deus, para contribuir, para colaborar com esta obra. Deus, eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, com ricas bênçãos do Senhor, Pai, porque a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescentará dores. Eu peço, Pai, humildemente eu peço, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, todas as pessoas que amam esta obra, que amam este trabalho, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, meu Pai, repreendendo, ó Deus, toda a fúria do mal, repreendendo, meu Pai, toda a nuvem do mal, repreendendo, meu Pai, todo ataque do inimigo, ó Deus, dando livramento, proteção, meu Pai amado, por tua bondade, graça e misericórdia, meu Deus amado. Ó Pai Santo, passamos para as tuas mãos, Senhor, cada pessoa que o Senhor tem usado com amor, Pai Santo, para mais este trabalho. Em nome de Jesus eu peço, eu venha recompensar cada um com bênçãos do céu, meu Deus, com bênçãos do Senhor, Pai Santo, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar as nossas exposições do Evangelho de Mateus. Um pouquinho. Aí agora está um pouco atrasada, mas eu vou acompanhar com muita calma e paciência. Mateus, capítulo de número 23. Hoje nós estaremos dando início às exposições do capítulo de número 23. Não é um capítulo muito delongado, mas nós teremos aí talvez 3, no máximo 4 mensagens desse capítulo, como mensagens muito importantes, muito ricas para nós. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12, diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que significa mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi ou mestres, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém da terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Até aqui a leitura. Amém? Mais uma vez, relembrando o contexto é aquele que nós já estamos familiarizados desde o capítulo número 21. Jesus entra em Jerusalém e ele está a poucos dias da sua crucificação.
Jesus já está aqui nos últimos dias antes de terminar o seu ministério terreno. E durante esse período a gente vai ver vários confrontos entre Jesus e os líderes religiosos de Jerusalém, os sacerdotes, os fariseus. Nós vimos também os saduceus no capítulo de número 22, o grupo religioso dali. E aqui ele se dirige às multidões e aos seus discípulos, como a gente acabou de observar, denunciando aqui a hipocrisia dos fariseus, que era um grupo religioso que tinha não somente em Jerusalém, mas em toda a Israel. O grupo dos fariseus era um povo que era extremamente zeloso pelas leis de Moisés. Todo judeu sempre foi muito zeloso, mas eles eram mais ainda, muito zelosos. Eles tinham muitas tradições que eram guardadas por eles, tradições essas, inclusive algumas delas Jesus repreende, como a gente observou no capítulo número 15. Então eles eram um grupo religioso que eles eram muito versados na Torá, nos livros de Moisés, nos profetas, em toda a escritura do Antigo Testamento. E a gente vai vendo durante esses dias de Jesus em Jerusalém muitos confrontos que ele tem com esses grupos, inclusive com os sacerdotes que residiam em Jerusalém. E aqui ele contrasta a falsa religiosidade que esse grupo tinha em comparação com a verdadeira humildade do reino de Deus. Então vamos acompanhar mais uma vez a leitura, passo a passo, para que a gente possa entender um pouco sobre aquilo que Jesus traz, ensinando para aquelas multidões dos seus discípulos e para os seus discípulos hoje também. A leitura começa com Jesus dizendo o seguinte, dos versos 1 a 4. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, lembrando mais uma vez que Jesus ele estava sempre cercado pelas multidões. Isso a gente acompanha desde o início do seu ministério, a gente vê isso de maneira mais acentuada lá no capítulo número 4 e até o capítulo número 8. Onde Jesus ia, ele estava sendo cercado de muitas pessoas, multidões, pessoas que vinham para serem curadas, libertas, e para ouvir o que ele tinha para dizer. Inclusive, esses grupos religiosos também vinham até Jesus para experimentá-lo, confrontá-lo, tentar colocar Jesus numa situação delicada, difícil. Então Jesus se vira para a multidão e para os seus discípulos, que também sempre o acompanhavam. E no verso 2 ele diz, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quando Jesus diz na cadeira de Moisés, é justamente isso. Na cadeira de Moisés quer dizer uma forma, digamos assim, autoritária. Né? Eles estão sentados na cadeira de Moisés porque eles são os líderes espirituais e religiosos de Israel, que são versados e pautados nas leis de Deus que vieram pelo ministério de Moisés. Então é isso que Jesus está dizendo quando ele fala. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. No verso 3 ele vai dizer, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem que não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus aqui reconhece a autoridade oficial dos escribas e fariseus, né, que eles são pessoas que estão em posição de ensino. Quando ele diz, na cadeira de Moisés estão assentados eles, os fariseus e os escribas, porque eles são pessoas que estão nessa posição oficial de ensino. Eles são guias, instrutores, pessoas que são responsáveis por guiar e instruir o povo. Já que eles têm esse conhecimento, eles devem passar, eles devem ser os professores desse povo, ensiná-los. Então Jesus reconhece aqui esse ofício deles, né? Mas ele denuncia aqui a falta de coerência. Eles ensinam, eles têm o conhecimento que é necessário para passar. E Jesus vai dizer, tudo que vocês ouvirem deles, observe e façam. Ele vai dizer, não proceda em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então Jesus vai denunciar aqui a falta de coerência. Né? Eles ensinam a lei, mas não a praticam. É isso que ele está querendo dizer. Essa falta de conexão, de coerência entre alguém ensinar alguma coisa e ele mesmo não praticar, não pôr em prática da sua própria vida aquilo que ensina. Então Jesus faz essa primeira denúncia. Né? Então, isso nos lembra como nós devemos sempre examinar a nossa vida, se ela condiz com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente denuncia, com aquilo que a gente propaga.
A nossa vida ela tem que ser um manual vivo e prático daquilo que ressoa através das nossas palavras. Então Jesus faz essa primeira denúncia porque eles eram completamente incoerentes. Eles tinham conhecimento pleno da lei de Deus, eles tinham conhecimento de toda a palavra de Deus, até aquele momento que era o Antigo Testamento inteiro, porém nada daquilo para eles era prático, não fazia parte da vida prática deles aqui. E Jesus faz essa primeira denúncia. E nós vemos aqui um destaque no verso 4, como Jesus diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui Jesus fala de uma maneira parabólica. O fardo era uma espécie de saca grande, onde se colocavam grãos de trigo, outras coisas mais para se carregar. Geralmente era colocado sobre lombos de animais que carregavam naquele tempo. Ou também as pessoas poderiam carregar. Como é hoje em dia, por exemplo, o fardo é uma saca de café, de cacau, coisas que são cultivadas. E obviamente, por ser grande, era pesado. Né? O fardo ele é algo pesado, muito difícil de ser carregado, de ser movido. Por isso aqui, Jesus está querendo dizer que os líderes eles impunham ao povo mandamentos e tradições que iam além da lei, que eram, vamos dizer assim, extra-bíblicas, né? Já que a Bíblia deles era o Antigo Testamento, o que eles faziam era trazer mandamentos e tradições e leis que eram além daquilo que estava contido na lei de Moisés e dos profetas, coisas essas que não ofereciam alívio, misericórdia ou exemplo para absolutamente ninguém. Jesus dá um destaque aqui: eles nem com o dedo querem tentar mover esses fatos. Eles impunham sobre o povo, mas não aplicavam a eles mesmos aquilo que eles mesmos guardavam. Inclusive, com essas tradições, eles quebrantavam, como a gente vai ver Jesus observando e apontando no capítulo de número 15 desse mesmo evangelho, que por conta de uma tradição antiga deles, eles quebravam inclusive um dos mandamentos da lei de Deus, que era o de honrar pai e mãe, com a tradição do Corban. A pessoa ela ficava desobrigada a ajudar o pai e a mãe financeiramente na velhice deles, se o dinheiro que eles usariam para isso fosse destinado para ser dado em ofertas no templo, ser dado em ofertas na casa de Deus. E isso quebrava esse mandamento, esse princípio que Deus ensina, que é o de honrar pai e mãe. Então, quando Jesus diz que eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, é que eram mandamentos e tradições além da palavra de Deus, naquele contexto, não ofereciam nenhum alívio às pessoas. Muito pelo contrário, tornavam as suas caminhadas ainda mais pesadas, mais difíceis, mais penosas e de uma forma que oprimiam as pessoas. Né? Continuando, a gente vai ver dos versos 5 a 7, Jesus diz o seguinte: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações das praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aqui os fariseus eles usavam símbolos religiosos, que a gente vê dois, que é o filactério e as franjas das roupas. O filactério era uma espécie de caixinha onde tinha um resumo das leis de Deus, dos 10 mandamentos. E ali eles carregavam aquela caixinha para eles terem um rápido, como é que se pode dizer, uma rápida consulta das leis de Deus, se eles não tivessem com os bolos onde eram escritos toda a Torá. E as franjas nas orlas dos vestidos, das túnicas que eles vestiam, eram justamente também uma espécie de lembrete desses mandamentos. Então Jesus faz referência a esses dois itens religiosos aqui de forma exagerada para exibir uma santidade. Quando Jesus fala, eles fazem as obras para serem vistos pelos homens, ou seja, a primeira motivação dos fariseus e daqueles grupos religiosos todos era serem reconhecidos pelos homens. Eles faziam tudo quanto faziam para que as pessoas vissem, visualizassem e eles tivessem algum reconhecimento por isso. Trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, ou seja, usavam esses símbolos religiosos como uma forma exacerbada de exibir uma santidade, uma forma de exibir, vamos dizer assim, santidade de forma exterior. Amam os primeiros lugares das ceias e primeiras cadeiras das sinagogas, ou seja, eles gostavam de posições de honra, talvez pelo fato de que eles eram doutores, eles eram professores, mestres, líderes espirituais,
eles acreditavam que tinham direito a lugares de honra e lugares, os primeiros lugares em uma ocasião especial, como jantares, como festas e, inclusive, dentro das sinagogas, que eram os lugares onde a palavra de Deus era ensinada por toda a Israel. E ele continua dizendo: as saudações nas praças iam serem chamados pelos homens rabi. Aqui a gente vê com esse final que os fariseus eles gostavam realmente de fazer tudo que eles faziam pelo mero reconhecimento. Como Jesus diz, por serem chamados pelos homens de mestre. Eles gostavam dessa pompa que trazia serem reconhecidos e chamados pelas pessoas como mestres, como as pessoas que entendiam, que eram doutos, que sabiam bastante, que tinham muito conhecimento acerca da lei, da palavra de Deus, aqui no contexto do Antigo Testamento. A espiritualidade que busca aplausos não agrada a Deus. É por isso que Jesus está repreendendo eles aqui. Ele vai dizer: eles façam o que eles dizem, mas não façam como eles fazem. Ele vai apontar uma lista das coisas que eles fazem aqui e entra nisso. Porque espiritualidade que visa apenas uma atenção e um foco para si mesmo não agrada a Deus. O culto verdadeiro é secreto e no coração, e como Jesus vai dizer no Evangelho de João, é espírito e verdade. Não consiste em uma aparência exterior, não consiste em formalidades exteriores. Claro que essas coisas não são necessariamente ruins, mas a verdadeira santidade, o verdadeiro serviço a Deus e a verdadeira posição espiritual dentro de Deus consiste em uma santidade que flui do interior, do coração, como nós vimos aqui no Salmo de número 15, na abertura do culto, da pessoa que fala a verdade no seu coração. A sinceridade, a verdade procede do coração e não é apenas um elemento externo, não é apenas um elemento externo. E aqui a gente vai ver a hierarquia invertida no reino, quando nós lemos os versículos 8 a 10, que diz o seguinte: vós, porém, Jesus está falando aqui mais uma vez, chamando a atenção da multidão e dos discípulos dele, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou mestres, no sentido de professor, de alguém que ensina. Porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo, um só é vosso mestre, que é o Messias, e vocês todos são irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, ao qual está nos céus. E nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre. Mestre aqui no sentido de guia, né? Não só no sentido daquele que ensina, mas no sentido daquele que está guiando. Né? Então, Jesus, porque parece que há uma repetição entre os versículos 8 e 10. Tem uma diferença. Aquele que ensina e aquele que guia. Tem o que vai somente passar a informação, que é o que ensina, e tem aquele que guia, que é o que vai passar a informação e mostrar na prática como é que se faz. E com isso aqui nós vemos que Jesus ele desmantela essa hierarquia espiritual baseada em títulos e em cargos. Eles eram considerados autoridades espirituais, figuras importantes, pomposas no meio do povo de Israel, os fariseus, por causa das suas posições, porque eles eram doutores, porque eles eram versados nas escrituras, porque eles ensinavam, porque justamente eram chamados de mestres, né, de guias, por conta disso. E aí isso constituía entre eles uma autoridade, uma hierarquia espiritual, ou seja, é aquele conceito da pessoa que está mais próxima de Deus porque ela ensina, ela está mais próxima de Deus porque ela tem um cargo, ela está mais próxima de Deus porque ela é de determinado ministério. Não. Isso é quebrado quando a gente vê Jesus dizendo, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, se vocês todos são irmãos, vocês estão todos na mesma condição. Vocês estão todos na mesma posição. E um só é o mestre. No reino de Deus, somente há um mestre, que é tanto o professor, que ensina, o que passa a informação, e o mestre que guia, que mostra na prática como é que deve ser vivida, como deve ser praticada aquilo que é ensinado, que é o Cristo, que é o Messias. Jesus não está falando necessariamente dele diretamente, ele fala o Cristo, ele está falando da figura do Messias. Ele fala no reino de Deus só há um que é mestre, só há um que ensina, só há um que guia, que é o Messias, que nós sabemos claramente que é ele mesmo. E ele vai dizer, todos são
Irmãos, então nós somos chamados a uma comunidade de igualdade e serviço mútuo, não de competição por posições. Não de competição por posições, entendendo que nós não temos destaques no reino de Deus porque fazemos isso ou porque estamos em determinado cargo ou em determinada posição. Nós somos todos os mesmos. Muito pelo contrário. Se uma pessoa está em uma posição do corpo de Cristo, no reino de Deus, onde ela ensina, onde ela exorta, onde ela tem ministério, ela está, na verdade, servindo. Ela foi constituída para serviço. Não para ser meramente servida pela comunidade, mas para servir aquela comunidade. Então isso destrói e desmantela completamente essa ideia de hierarquia espiritual baseada em cargos e em títulos dentro da igreja. E por fim a gente vai ver a verdadeira grandeza que Jesus vai ensinar aqui, versículos 11 e 12. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui a lógica do reino de Deus ela é inversa, como nós já tínhamos visto em algumas mensagens anteriores. O reino de Deus ele quebra toda a expectativa do ser humano, ele quebra a lógica que nós temos. Jesus está dizendo aqui que o maior dentre vós será vosso servo. A ideia do servo, quando é trazida aqui na Escritura, o servo era aquele que era como um escravo, um serviçal, alguém que estava sempre à disposição de alguém que era superior a ele. Jesus está dizendo que essa pessoa, com esse conceito, é que na verdade é o maior no meio da comunidade. Aquele que serve é o que está fazendo o que o maior faz. Até porque nós vamos aprender com o próprio Jesus, que ele é o mestre e guia que ele serve. Ele serviu. Ele foi o maior exemplo. Ele não somente ensinou, como ele está fazendo aqui, mas ele também foi quem guiou. Foi ele mesmo que mostrou na prática o próprio serviço sendo executado por ele mesmo. Ele foi agindo como um servo, como um escravo, como alguém que está à disposição de alguém, como se ele fosse menor do que aqueles a quem ele estava servindo. Então Jesus está dizendo que no reino de Deus a perspectiva é essa. O maior não é aquele que é servido. O maior não é aquele que tem mais prestígio, mais pompa, conhece mais, sabe mais, faz mais. O maior é aquele que justamente está na posição do menor, do serviçal, do que serve, do que presta serviço. E ele continua: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a aplicação é que os líderes espirituais eles são, como nós acabamos de observar, eles são servos, são pessoas que são constituídas no meio da igreja, mas não como pessoas para serem cabeças no meio da igreja. Eles são constituídos para serem aqueles que estão à disposição da igreja para orientá-los, para guiá-los, exortar, ensinar, consolar, para interceder por aquela comunidade. Esse é o trabalho dos líderes espirituais, eles são servos. E todo discípulo de Jesus é chamado a seguir seu exemplo, chamado para seguir o mesmo exemplo dele. Lembrando mais uma vez a figura de Jesus. No reino de Deus há só um que é mestre, que é o Cristo. Há só um que ensina. E há só um que guia, que orienta nesse ensinamento, que é Ele mesmo. E aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Jesus está dizendo aqui, claramente, nessa perspectiva, sobre, inclusive, o juízo final. Essas pessoas de que ele está falando aqui, os fariseus, todo aquele grupo religioso que rejeitou Jesus Cristo naquela ocasião, foram os responsáveis pela sua morte, eles tramaram para matá-lo, eram as pessoas que se exaltavam, que tinham toda essa pompa, toda essa autoexaltação que ele vai tratando aqui desde o versículo 1 até o versículo de número 7. Ele vai dizer, essas pessoas que tanto se exaltam, no final elas vão ser humilhadas. Elas vão ser aquelas pessoas que o profeta Daniel fala, vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, ou seja, humilhação. Enquanto ele vai dizer que na mesma proporção, que a si mesmo se humilhar será exaltado. Como assim se humilhar? Aquele que se encaixa naquela primeira bem-aventurança que nós vimos no capítulo de número 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Na verdade, a melhor tradução ficaria para aqueles que reconhecem que são pobres de espírito. Porque pobres de espírito todos são miseráveis espirituais diante de Deus. A diferença
diferença está entre aquele que reconhece isso. E o humilhar-se que Jesus está falando aqui é justamente esse. É a pessoa reconhecer a sua miserabilidade espiritual diante de Deus. E ele vai dizer que aquele que reconhece isso, esse será exaltado. Aquele que será coroado e ouvirá a boa recepção de Jesus. Bem-vindo, bendito de meu Pai. E quais são as conclusões que nós trazemos com isso aqui? Primeiramente, a denúncia que Jesus faz da hipocrisia, a incoerência, a falta de consistência com aquilo que se ensina e com um modo prático de vida. A gente vai ver o apóstolo Tiago, talvez, quem sabe, ele, quando escreveu a carta, não estivesse pensando justamente nessa ocasião, quando ele vai dizer para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Ele vai dar um exemplo que aquele que ouve e logo esquece, logo não põe em prática o que escutou, ele é como uma pessoa que se olha no espelho e logo assim, quando se vira, já esqueceu de como era a própria imagem refletida. Mostrando como é algo completamente inconsistente. Não tem como eu olhar para o espelho agora, me virar e me esquecer de imediato como é que é a minha própria aparência no espelho. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é Jesus fazendo uma denúncia à hipocrisia, né? E não para condenação. Como é que esses homens aqui já estavam reprovados mesmo, já estavam condenados, mas Jesus ele vira para as multidões. Está falando para as multidões ao redor dele, falando para os discípulos. Então ele está falando aqui não para condenação, mas justamente para chamar as pessoas ao arrependimento. Ele mostrando, isso que eles estão fazendo é errado. Vocês ouçam o que eles estão dizendo. O que eles dizem é bom, é proveitoso, porque eles eram versados na palavra de Deus, na lei de Moisés, dos profetas. Mas ele vai dizer, ouçam o que diz, mas não fazem, embora estão fazendo não, porque eles ouvem e não estão nem aí. E não praticam absolutamente nada do que eles ensinam para vocês. Aí é o que bate justamente com o que Jesus vai dizer lá no capítulo 5, mais uma vez Sermão da Montanha. Tá? Para que a nossa justiça exceda a justiça dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque eles somente conheciam e tinham essa aparência externa de santidade. Quando Jesus diz para exceder, é que essa santidade ela deve ser interior, interna, e ela flui para o exterior. Então nós vemos aqui essa denúncia que Jesus faz da hipocrisia, não com a perspectiva de condenar, mas para chamar as pessoas ao arrependimento, ao caminho certo, para guiá-las, que essa sempre foi, todo o seu ministério, o seu propósito do seu ministério, chamando as ovelhas da casa de Israel ao arrependimento. Outra coisa que nós observamos aqui é que a verdadeira espiritualidade ela é humilde, sincera e voltada sempre em detrimento do próximo, em detrimento da outra pessoa. Que é isso que significa servir. Servir é se colocar numa posição subserviente e de humildade. Sinceridade, que inclui o que nós acabamos de falar, a consistência, a coerência com aquilo que se prega, viver justamente aquilo que está pregando, e tudo isso voltado para o próximo, não se importando apenas consigo mesmo, daquilo que Paulo vai ensinar em uma das suas cartas, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. É a atenção nossa que deve ser voltada para cuidar e zelar pelo próximo, com aquele amor que nós aprendemos Jesus ensinando nos capítulos atrás aqui. Isso tudo nos deve levar a sempre, todos os dias, em cada momento, a gente fazer um exame do nosso próprio coração. É o que Paulo também recomenda na segunda carta dele aos Coríntios. Examinem a vocês mesmos para vocês saberem se vocês estão realmente na fé. Esse exame é necessário, conforme essas palavras que Paulo disse, porque em algum momento a gente pode acabar se perdendo. Em algum momento a gente pode acabar indo por outro caminho. Acaba fazendo um desvio da rota. E é necessário fazer esse exame para saber se nós estamos vivendo na fé autêntica, nessa fé que é humilde, sincera e voltada no amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo. Ou se nós realmente estamos fazendo as coisas por conveniência e para nós mesmos. E nós aprendemos que Jesus ele sempre oferece uma forma nova de viver. Né? Não mais em busca de reconhecimento, mas de servir e amar com sinceridade, com verdade, que é justamente isso que ele está fazendo aqui em Jerusalém. Ele vira para as multidões de Jerusalém que o seguiam, para os discípulos, ele agora vai propor o que eles devem fazer. Ele vai, na verdade, ele não está propondo, ele está ordenando, está tudo no imperativo aqui. É um mandamento de Jesus Cristo aqui. Mas é o que nos está proposto. Ou é isso,
ou incorrer no mesmo destino dos fariseus e dos escribas, porque a gente vai ver que esse povo todo padeceu e foi condenado. Jerusalém foi arrasada no ano de 70, e tudo que eles prezavam tanto, as posições, os reconhecimentos, a pompa, a aparência externa, tudo isso acabou e se foi completamente. Entendendo que a essência do Evangelho de Jesus Cristo é sobre isso, é sobre nós termos sinceridade. Como foi dito aqui na abertura do culto pelo pastor, no Salmo de número 15, não é sobre nós sermos corretos o tempo todo. Nós não conseguiremos sermos 100% do nosso tempo certos e justos em tudo. Mas o importante é nós sermos sinceros. Temos esse reconhecimento de quando a gente faz errado, de que quando a gente tropeça, a gente tem a sinceridade e a humildade para reconhecer que erramos e a humildade para voltarmos para o nosso caminho de onde nós paramos de caminhar quando tropeçamos. Essa é uma coisa essencial do Evangelho de Jesus Cristo. É a sinceridade, não uma mera aparência exterior por conveniência ou para receber o reconhecimento das pessoas. É sermos realmente sinceros naquilo que nós falamos e consistente com aquilo que nós fazemos diante de todas as pessoas. E nós temos ensinamentos riquíssimos de Jesus Cristo, mostrando para nós como é o relacionamento dentro do reino de Deus. O maior do reino de Deus é aquele que serve, não no reino de Deus, ainda lá no vindouro, no próximo mundo, na era que ele há de vir. Não, é no reino de Deus que já é constituído agora, pelo corpo dele espalhado no mundo. O maior dentre vós será vosso servo. Nós precisamos aprender essas perspectivas do reino de Deus que são contrárias às nossas. A gente tem a mania de pensar com esse pensamento hierárquico, que ele ocupa uma posição melhor, de mais prestígio, é uma pessoa mais valorosa, é o maior, digamos assim. Mas no reino de Deus não funciona dessa forma. O maior é aquele que está justamente na posição menor, é aquele que serve, entendendo que essa humildade proveniente dessa sinceridade é que nos levará ao céu. Quando Jesus diz aquele que se humilhar, tem que reconhecer aquilo que ele falou no seu lugar com ele, reconhecer diante de Deus a sua miséria espiritual. Esse sim será salvo, esse sim será exaltado naquele grande dia. Vamos orar em agradecimento por essa palavra, pelos ricos ensinamentos que Jesus nos traz essa noite, através de tudo isso, relembrando que o que ele vai demandar de nós, claro, a obediência, a fé, a consistência na nossa caminhada, mas sempre em sinceridade. A obediência sem sinceridade ela é vazia, a consistência também, mas sem sermos sinceros, sem sermos honestos com Deus, com nós mesmos e uns com os outros, também é vazia, não vai nos levar a lugar nenhum. A nossa crença, a nossa fé também, sem sinceridade para com Deus, vai ser vazia. Vai ser como aquela fé que o Tiago vai falar que é a mesma dos demônios. Eles também creem que tem um Deus. Um diferencial, eles creem. Deus, Criador dos céus e da terra, aqui estamos nós, meros homens, meras pessoas que, pela sua vontade, pelo seu querer, vieram a essa existência, vieram a esse mundo. Nós existimos e subsistimos por causa do seu querer, da sua vontade, porque esse foi o plano seu. Assim como foi lido aqui hoje no Salmo 139, o Senhor nos moldou ainda quando estávamos no ventre. O Senhor sabe de todas as razões pelas quais nós existimos. Sabendo cada um de nós que nós existimos por louvor da sua glória em todos os aspectos da nossa vida. Nós queremos primeiro agradecer, porque nessa noite nós ouvimos Jesus falar conosco. Essas palavras que foram ditas por Ele há mais de 2 milênios atrás, ecoam para nós hoje como se Ele estivesse aqui do nosso lado, falando conosco. Nos dizendo que nós devemos ser sinceros, honestos e humildes, porque essas são as perspectivas grandiosas que existem no seu reino, que desmantelam e destroem completamente as nossas, que são mesquinhas, egoístas e voltadas para dentro de nós mesmos. Por isso mesmo nós pedimos que o Senhor nos guie nesse caminho. O Senhor Jesus nos orienta: a ninguém chameis vosso guia, vosso mestre,
Quem só é nosso guia, é nosso mestre, é seu professor guia nesse mundo, e é Ele mesmo. Nós pedimos que o Senhor faça de nós essas ovelhas que saem seguindo esse bom pastor, esses discípulos que saem seguindo esse mestre, esse guia, que nos traz lições tão ricas e tão boas que muitas vezes nós não conseguimos sequer perceber a grandiosidade de todas essas riquezas, todas essas dádivas que estão nas palavras do seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor coloque nos nossos corações essas palavras. A ninguém chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai. Nós venhamos a reconhecer o Senhor sobre nós, o seu senhorio e a sua paternidade sobre nós. Que nós não venhamos a nos meter debaixo do jugo de outras pessoas, mas sim debaixo do seu fardo que é leve. Porque o Senhor é quem é nosso Pai, o Senhor é quem é nosso professor, o Senhor é quem é nosso guia. Que assim seja não somente em nosso meio, que aqui estamos reunidos, que não seja somente na vida daqueles que acompanham através dessa live, mas que seja na vida de toda e cada ovelha sua ao redor desse mundo, para o louvor da sua glória. É o que nós pedimos e agradecemos essa noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu só agradeço pela oportunidade dessa noite em nome de Jesus.